Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Hoje, o tema é arrependimento. E a gente vai entender arrependimento como um caminho, para ser feliz. E eu quero começar essa aula com um texto de Atos. Capítulo 17, versículo 30. Que diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Bom, antes da gente começar a entrar no sentido do que é o arrependimento e da sua importância, o que a gente vê hoje, a gente não pode ignorar o que a gente vê muito nas nossas igrejas evangélicas, é um pecado muito grave. Pecado muito grave que está tendo no nosso meio, que é a falta da pregação do arrependimento. Muito tem se dito que, infelizmente, pesquisas têm sido feitas e o que tem se falado é que a igreja que mais tem crescido é a igreja dos desviados. Então, pessoas que entram na igreja, ficam um tempo, até se batizam nas águas, mas depois vão embora. Mas isso parece uma coisa tão contraditória, porque às vezes a gente liga a TV, e o que a gente vê na TV, algumas igrejas, e umas 5 igrejas, vamos dizer assim, e você vê aquela multidão de gente, não parece real isso. Como que está crescendo o número de desviados? Se parece que cada vez mais tem evangélicos nascendo, Parece que a igreja evangélica tem crescido. O fato é que nem sempre a multidão, ela reflete um crescimento. Muita gente entra nas igrejas evangélicas porque, muitas vezes, pela chamada que se faz. Então, vem para Jesus que você vai ser curado. Vem para Jesus que o seu casamento vai ser restaurado. Venha para Jesus que a sua empresa vai se reerguer e vai se transformar numa multinacional. Então, nós sabemos, nós que cremos em Jesus, sabemos que Jesus cura realmente, Jesus restaura as coisas. Tudo Ele pode refazer. Até o que é impossível Ele pode realizar. Ele pode sim fazer uma pessoa que é muitas vezes sem perspectiva nenhuma se tornar uma pessoa muito influente e até rica, pode fazer, mas esse não é o mandamento que Jesus deixou para a igreja realizar. Eu não sei se causou impacto em vocês, mas em mim causou. A história do nosso presidente do STJ, o Joaquim Barbosa, o juiz Joaquim Barbosa, teve uma capa da Veja alguns dias atrás, em que está ele, uma criancinha ali, um menininho, e conta um pouco da história dele e da sua mãe, que estava lá no dia em que ele tomou a posse como presidente, do STJ. Então, o pai pedreiro, a mãe dona de casa, estudou em escola pública a vida inteira, negro, como se isso fosse mais uma dificuldade para ele. E foi estudando, trabalhou como faxineiro, terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, entrou numa faculdade pública, terminou, fez concurso, porque é muito difícil, gente, ser um juiz no nosso país. Muitas vezes a gente vê assim que o pessoal quer entrar numa faculdade
pública ou federal, né? E tem lá 30 candidatos por uma vaga, né? Essas vagas são todas preenchidas. Mas quando a pessoa vai fazer um concurso para juiz, por exemplo, tem vaga lá, tem 20 vagas, né? E não se enche essas vagas, porque eles não passam, muitos não passam, não conseguem preencher as vagas, porque não passam nos concursos. É muito difícil. É muito difícil passar no exame da ordem. Tem pessoas que concluem o curso de direito e é bacharel o resto da vida, não é advogado, não passa o curso da ordem. Eles são extremamente rigorosos. Juiz, promotor, né? E o cargo que ele está hoje, ele conseguiu com muito trabalho. Só que a mãe dele, gente, a mãe dele é crente. E ensinou para os filhos a amar a Deus, a servir a Deus. E ter um relacionamento com esse Deus que faz coisas impossíveis. Então, quando você vê ele falando ali, antes mesmo dele ser o presidente da STJ, você vê que ele endurece, né? Ele luta pela verdade, né? Ele briga pela verdade, para defendê-la. Isso são princípios bíblicos que a mãe inculcou nele. E que a gente, pai e mãe, tem que fazer para os nossos filhos, né? Então é como se chegassem para ele hoje e falassem assim, o senhor quer cotas raciais? Aí ele fala, não preciso, eu estudei. Então essa coisa de falar assim, eu não posso porque eu nasci numa família pobre, eu não posso porque eu sou negro, eu não posso porque eu sou mulher. Eu não posso porque eu sou mulher. Você faz a tua história. E você conhece a palavra de Deus, e você sabe que Deus, ele pode fazer coisas impossíveis na sua vida, sim. De tirar você, pessoas que muitas vezes trabalhavam ali, quando crianças, vendendo bala no farol, e se tornar um grande empreendedor que hoje viaja pelo mundo todo só dando palestra, como tem um cara que faz isso, aconteceu isso com ele. Deus pode realizar essas coisas, mas, gente, o propósito nosso não é essas bênçãos, mas sim entender que para entrar e receber essas bênçãos, primeiro precisa ser salvo. E para ser salvo precisa se arrepender. É por isso que muita gente tem entrado nas igrejas e saído, porque eles querem as bênçãos a qualquer custo e não é assim. E não é assim. As bênçãos não são acrescidas. Elas são acréscimos para nós, de uma vida com Deus. Nunca tente inverter isso e pare de querer inverter isso. De querer as bênçãos. Você precisa ser salvo. E aí, andando com Deus, tendo uma vida no reino do Senhor, o cidadão do reino dos céus, o próprio rei cuida. E nada falta para esse cidadão, porque o nosso Deus é um rei muito bom, amoroso, extremamente generoso. O que falta muitas vezes em nosso meio é temas sendo pregado. Temas como pecado, como culpa, arrependimento, disciplina, ira, justiça divina. Tem tanta gente que está pregando tanta prosperidade, tantas coisas, que tem crente que nem sabe se realmente inferno existe. Porque é só mensagens chamadas triunfalistas. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, não importa de que jeito eu vou vencer. E se canta isso, esses hinos triunfalistas, se trabalha querendo isso, requerendo isso de Deus, e muitas vezes Deus não faz isso, que o pregador falou, que as pessoas estão esperando, aí as pessoas ficam decepcionadas com Deus. Acham que Deus mentiu para elas, só que não estão pregando um evangelho genuíno dessa forma. Nem tudo vai se dar tudo certo e na hora que a gente quer, não, gente. É muita luta, muito trabalho, muita renúncia. Muita gente não tem mais pregado renúncia. Não tem mais pregado o senhorio do Senhor. É a minha vontade, no meu jeito, no meu tempo, e aqui agora, faz aqui agora, eu quero o milagre agora. E não é assim. Onde está o arrependimento aqui para entrar no reino de Deus? Pregação bíblica e expositiva de todo o conselho de Deus. A gente precisa pregar toda a palavra de Deus. A palavra de Deus tem promessa de prosperidade? Tem. A palavra de Deus tem promessa de restauração. Se o rio das águas passar, até aquilo que estava morto, ele revive realmente.
A palavra de Deus tem promessa para que a gente veja toda a nossa família salva? Tem. Mas a palavra de Deus também tem instruções e conselhos onde a gente precisa se arrepender, onde a gente precisa se renunciar, onde a gente precisa abandonar pecado, confessar e abandonar pecado, para que a gente viva e não morra. Então, o que precisa ser pregado, o que você precisa conhecer, e o que eu preciso conhecer, é todo o conselho de Deus, não só a parte dele. E não só pegando as promessas de Deus sem tirando as condições. Porque tem muitas promessas de Deus que são condicionais. Obedece e você vai ser abençoado. Não vou ser abençoado independente de obedecer. Segue por esse caminho, entra no caminho santo e você vai encontrar a vida no final. Eu não vou encontrar a vida por acaso. São condições que eu sigo, que eu obedeço, que eu creio, que eu realizo. E aí eu vejo todo o conselho de Deus ser manifestado na minha vida. Eu não posso substituir o conselho de Deus por sermões ou mensagens superficiais e amigáveis. Tem mensagens que são muito mais gostosas a gente ouvir, porque é tudo que a gente quer ouvir. Quando a gente chega para o nosso esposo e fala assim, eu estou bonita, o que você quer ouvir? Está? Você não quer ouvir essa calça, esse não está combinando. Não é isso que você quer ouvir. Você já falou porque você quer uma resposta. E às vezes você precisa ouvir que não está bom. Né? Mas não é gostoso isso. Quem fala que gosta de ouvir a verdade, muitas vezes não gosta, está mentindo. Eu gosto de ouvir sempre a verdade. Nem sempre a gente está disposto a querer ouvir a verdade, coisa nenhuma. Mas a gente precisa se treinar e se renunciar para ouvir. Não mensagens amigáveis, gente, é o que a gente precisa. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, mas não é o que a gente precisa. Né? Então, vamos ver. Já que a gente entendeu que a gente precisa entender sobre arrependimento, vamos ver aí, então. O que é o arrependimento sincero? O que é se arrepender, né? Essa palavra vem do grego. Já que a gente lê o texto que está no Novo Testamento, né, de Atos 17, verso 30, a gente lembra que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, para a gente entender exatamente o que significa a palavra, a gente precisa ir para a língua original. Mas a gente fala assim, para quem entender grego, vai estudar teologia, para que entender grego? Para quê? Ué, meu filho, é porque se o Novo Testamento está naquela língua, você tem que entender a raiz. Para que estudar aramaico? Se você quer ser um erudito, precisa, para conhecer melhor o Velho Testamento. Então, arrependimento, na nossa língua portuguesa, o que seria se arrepender? Eu estou tão arrependida de ter comprado essa bolsa. O que significa isso? Quando a gente fala isso no nosso convívio aqui. Se pudesse, voltava atrás, né? Fiz uma bobagem. Né? Mas isso é quase como um remorso, não é não? E na língua portuguesa a gente tem essa conotação. Por isso que a gente precisa ir para o grego. Tem nada a ver arrependimento com remorso. Arrependimento tem com mudança de mente. É mais profundo. Quando Jesus falava arrependei-vos, pois o reino de Deus já está aqui. João Batista também falava arrependei-vos. O que era isso? Mudem a mente, mudem a mente, mudem a mente. Porque os fariseus pensavam de uma forma bem errada. Porque eles distorceram as coisas de Deus. As coisas de Deus são simples e claras. Mas o homem gosta de distorcer. O diabo, ele instiga e o homem completa a obra distorcendo e fazendo as coisas de Deus serem difíceis. Então os fariseus pensavam que agradavam a Deus se fizessem coisas certas. E João Batista vai preparando o caminho, depois Jesus fala, se arrependam, por quê? Mudem a mente de vocês, porque não é nada disso. Eu não estou me importando com o sábado, gente. Eu me importo com vocês. Vocês estão fazendo do sábado Senhor. Deus é Senhor sobre sábado, sobre gente, sobre todo mundo. Vocês, o sábado existe para o bem de vocês. E não vocês existem para o sábado. Então mudem essa maneira de pensar.
Primeira coisa que o crente tem que ter. Por isso, gente, que nós não podemos estar na casa de Deus 30 anos de, olha, eu tenho uma carreira já no ministério, ó, tenho uma carreira já com Deus, tenho 30 anos de carteirinha, hein? E pensa do mesmo jeito acerca das pessoas, pensa do mesmo jeito acerca de Deus, pensa do mesmo jeito acerca dos problemas, não se arrependeu. Que louco isso! Inverteu a ordem das coisas. Nessa situação, realmente, se você inverter os fatores, vai dar problema na hora do resultado. Você não pode querer ser batizado nas águas, fazer a profissão de fé para deixar arrependimento para a hora que você morrer. Ai, Senhor, me perdoa, me leva para o céu. Não, a primeira coisa é mudar a mente. Mudar a maneira de pensar. Pensa um pouquinho aí. Você tem mudado a sua mente cada dia mais? Não se conformem com este mundo, hein? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos o vosso entendimento. Você tem mudado o seu pensamento? Ano de 2012 está acabando. O entendimento que você tem hoje das coisas de Deus, dos problemas que você enfrentou neste ano, foi melhor, foi mais sábio, foi mais inteligente do que a maneira como você os enfrentou no ano de 2011? Gente, a gente está mudando a nossa mente. A maneira de educar os nossos filhos, a maneira de tratar o nosso cônjuge, a maneira de servir na igreja, a maneira de cultuar Deus tem mudado, tem melhorado? Você sente que você está cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais em paz? Você sente que você está cada vez mais transformado? Olha, para isso acontecer tem o quê, gente? Tem que fazer o quê? Orar, pastora. Jejuar, pastora. Ler a Bíblia. Não, ó, o que tem que fazer aqui? Ó, a condição interior que você precisa ter, a disposição interior que você tem que ter. Mudança de mente, mudança. Meu Deus, me muda. Hoje, quando a gente foi orar, li aqui um Salmo 25 que fala exatamente isso. Davi fala, Senhor, que as palavras que eu diga, que a meditação do meu coração seja sincera. Olha só o que ele está falando. E é o mesmo Davi que em outros salmos fala, Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim um espírito reto. Sabe o que é isso, gente? É essa necessidade que o pecador tem ele sabe que ele precisa de transformação. Ele sabe que ele precisa mudar a mente dele cada vez mais. Arrependimento é mudança de mente, ou de opinião, né? Mas de mente é melhor. A importância do arrependimento. O Ralph Venning diz o seguinte aqui, ó. O arrependimento tardio raramente é verdadeiro, mas o verdadeiro arrependimento nunca é tardio. Entenderam? O arrependimento tardio raramente é verdadeiro, mas o verdadeiro arrependimento nunca é tardio. Pessoas que demoram para se arrepender, na verdade, não estão arrependidos. Enquanto que você, quando faz algo errado, e você pensa assim, muitas vezes Satanás fala, é tarde, não dá para você mudar essa situação. Não dá para você ser transformado. Não. Para o verdadeiro arrependimento sempre é tempo. Sempre existe tempo. Não se arrependa para... Não tarde para se arrepender, porque senão você vai oferecer para o Senhor um remorso e não um arrependimento, pessoal. O arrependimento, portanto, é a porta que a gente precisa atravessar. Você tem que passar por essa porta. E esse arrependimento não serve apenas para o dia que você recebeu Jesus. Ele tem que existir. Claro que tem. Mas ele não pode parar lá. Você precisa entrar por essa porta diariamente. Você precisa caminhar diante do Senhor em arrependimento. Você precisa caminhar diante do Senhor em mudança de mente, em mudança de atitude, em transformação. Você é uma metamorfose ambulante? Espiritualmente, sim. Você tem que mudar, sim. Não, sim, metamorfose de mudar do que era bom para o ruim.
de mudar a sua essência, mas de ser transformado cada vez mais. Então, arrependimento é uma porta que a gente tem que passar. Que uma vez aberta, se ela abrir uma vez na sua vida, maravilha. Vai ser mais fácil dela ser reaberta. Tá? Mas ela precisa ser aberta uma vez na sua vida. Você não pode deixar passar a vida inteira sem abrir essa porta. Então, uma vez essa porta aberta, ela vai dar acesso ao reino de Deus. E o que você encontra no reino de Deus? Todas as riquezas, toda a sorte de bênçãos que você precisa. E a primeira delas é a redenção. Vai ter os seus pecados perdoados, você vai nascer de novo, você vai se tornar filho de Deus e vai ter convicção de que você é filho. Pois o teu espírito que antes tinha medo de Deus, agora o teu espírito clama, Abba Pai. O Senhor é meu pai, meu paizinho, meu pai querido. Não tenho medo do meu paizinho querido. Uma vez essa porta aberta, quando passar essa porta, você vai encontrar as riquezas que estão em Deus. Mas não vai ter acesso sem arrependimento. Não vai ter acesso sem passar por essa porta. E aí eu me lembro de outra porta que Jesus fala em João capítulo 10. Ele é a porta. Tem que passar por ele para entrar no aprisco, porque ele é o bom pastor. Todas as pessoas que vieram antes dele, ele diz, e que quiseram entrar no reino de Deus, sem passar pela porta, eram o quê? Ladrões, salteadores, enganadores. Então, pessoas que querem o reino, querem a Deus, mas sem se arrepender, quer ter só as coisas de Deus, na verdade não tem acesso ao reino do Senhor. Precisa passar por essa porta. Jesus Cristo pregou o arrependimento. Como é que eu, que sou discípula dele hoje, não prego? Como que as pessoas que se dizem discípulos dele hoje não vão pregar arrependimento? Pregam tudo menos arrependimento. Então está errado, né? Então, Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. O que João Batista pregava? Arrependimento. O que Jesus prega agora? Arrependimento também, Então ele vem para Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. No que consiste o reino de Deus? No que consiste a pregação do reino? Arrependimento é o primeiro passo a ser dado. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Olha a sentença que ele dá. Bom, chegou a hora. Meu pai ficou 400 anos sem falar nada. Meu pai ficou 400 anos no período aqui das trevas. Não levantava profeta, não levantava ninguém. Agora eu vim aqui. Eu estou falando por ele. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. E eu estou dizendo, o tempo chegou. O reino de Deus está aqui. Mas, ó a porta agora para entrar. Mas como é que eu tenho acesso ao reino? Arrependei-vos e crede no evangelho. Entra por essa porta. E agora creia que o que está ali é para você e toma posse e vive isso. A importância da pregação do arrependimento. Porque Jesus já deu importância para ela e ele pregou o arrependimento. Jesus Cristo ordenou que a igreja pregasse arrependimento. Aonde está isso? Lucas 24, versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome, e em nome de Jesus, fizéssemos o quê? Se pregasse o arrependimento, vejam que olha como que está a ordem. Não está por acaso, né? O que é a primeira coisa que a gente vai pregar em nome de Jesus? A necessidade de se arrepender. Depois tem a remissão dos pecados. E assim em todas as nações, começando por Jerusalém. Começa por Jerusalém a pregar o evangelho. E como é que olha só, aceita Jesus que você vai ser perdoado. Não é bem assim. Não é aceita Jesus, você vai ser perdoado. Não é crer no evangelho só, porque ele falou antes. Arrependei-vos e crede no evangelho.
Mude a sua maneira de pensar, né? Tenha pesar pelos seus pecados. Sinta a necessidade de que você precisa de um Salvador, porque você é pecador. E aí creia no Evangelho. E aí creia no que Cristo fez na cruz. E aí você é salvo. Mas o que muita gente tem feito? Creia. Olha, recebe Jesus aí, ó. Não importa se depois você nunca mais vai aparecer na igreja. Até para nós, viu? Se um dia Deus nos colocar para mexer com multidões, não basta só você montar um palco, pregar o evangelho, fazer o apelo e depois você falar assim, bom, eu fiz a minha parte. A igreja evangélica está acostumada com isso e está errado. É o começo. Depois, ó, o cuidado você tem que ter com cada um, não é só pregar e depois batizar, não, e você fez a sua parte. Não estão salvos. Se eles ficarem ali e depois não forem acompanhados, se você não pregar para eles depois, que eles precisam renunciar, cada um negar a si mesmo, carregar a sua cruz e me seguir, porque é assim que a gente caminha com o Senhor. Você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo primeiro. Tome a sua cruz, a sua missão e vem. Então, às vezes, nós damos a impressão para os outros de que é só isso. Só você aceitar Jesus, só você ir lá na igreja, você está salvo. Não. Não está, porque ele não mudou a mente. Ele precisa mudar a mente dele. Quando ele mudar a mente dele, crer no evangelho, aí sim. Aí sim ele por si só, ele vai se comprometer com Deus. E aí vai ser uma nova pessoa. Tá? Mas não é só vir aceitar Jesus, não. Tem que primeiro mudar a mente, ter pesar pelos seus pecados. Para receber a salvação é indispensável haver arrependimento. Para ser salvo precisa se arrepender. Atos 3:19. Agora já é a igreja, né? Já a igreja primitiva, já cumprindo essa mensagem aqui, ó. Já pregando essa mensagem. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Percebem que eu preciso mudar a minha mente para depois eu mudar a direção da minha vida? Ninguém vai se converter, vai mudar a direção da vida dele sem antes mudar o pensamento. Porque se eu continuo pensando da mesma forma, é óbvio que eu não vou ver nenhum problema em continuar no caminho que eu estava andando. Eu vou continuar nas mesmas práticas. É por isso que muita gente continua nas mesmas práticas de quando antes que ela falou que ela creu em Jesus. Você fala assim, como que essa pessoa é crente? Como que essa pessoa está na igreja? Como que essa pessoa fala que é de Deus e tem as mesmas práticas que tinha antes? Não tem diferença nenhuma dela de um ímpio. Por quê? Porque ela quer por força própria, ela acha que por força própria, ela vai mudar o curso da vida dela, ela vai se libertar, ela vai por ela mesma. Não, ela não mudou a mente dela ainda. Tem que mudar a mente, muda os pensamentos, muda as motivações, muda os anseios, muda os sonhos, muda os objetivos. E é por isso que a gente muda o curso, se converte. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ah, que texto mais lindo esse. Você recebe refrigério, você recebe perdão dos seus pecados, porque primeiramente você se arrependeu, e por se arrepender você se converteu. Não se convenceu, mas você se converteu. Então, para ser salvo, precisa se arrepender antes. O arrependimento de pecadores produz alegria no céu. Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem um texto de Isaías 53, no final dele, deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Só para a gente entender por que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Isaías 53, no verso 11, ele fala assim:
Depois que ele sofreu por nós, depois que ele leva sobre si todas as nossas dores e enfermidades, depois que o corpo dele é moído pelas nossas transgressões, depois das pessoas não terem dado crédito à pregação do Senhor, olha o que acontece. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Jesus, ele olha para o seu corpo todo machucado. Quando ele percebe que já está para se consumar a obra, antes dele falar que está consumado, entregar o espírito dele, ele olha, porque Isaías fala que isso ia acontecer, e ele fica satisfeito, fica feliz. Porque ele sabe que agora todas as pessoas, todas elas estão salvas nele. Ele absolveu todas as pessoas. Então ele fica feliz com o trabalho que ele realizou. Salvação, redenção, alegria, libertação, vida eterna. Ele estava liberando sobre toda a humanidade, que ainda ia nascer, que ainda ia existir. Então, gente, ele fez tudo isso e a pessoa só recebe isso quando se arrepende. Quando ela muda de atitude, quando ela muda de mente. E quando ela muda de mente, ela usufrui dessa herança maravilhosa que Cristo conquistou para nós. Então, a alegria no céu, quando o pecador se arrepende. Porque Jesus fala, valeu a pena. Valeu a pena. Mais um que vai usufruir da herança que eu deixei. O céu se alegra. Então, Jesus sofreu na cruz, motivado pela alegria de contemplar as vidas que seriam salvas por meio do seu sacrifício. Então é a vontade do Senhor ali, soberanamente, completamente se cumprindo. Por isso que a alegria no céu. A gente tem algumas informações preciosas sobre arrependimento, voltando lá em Atos 17, tá? Então, deixa eu repassar para vocês aqui. O pastor vai ficar com esse para vocês darem uma olhada. Enquanto que eu vou lendo aqui o que está em Atos 17. Então, primeira coisa preciosa nesses 2 versículos que a gente pegou como base. Primeira coisa, Deus não tendo os tempos de ignorância, não tendo em conta os tempos da ignorância, notifica agora a todos os homens que se arrependam. Primeira coisa preciosa para a gente entender sobre arrependimento. Arrependimento, o ato de se arrepender não é uma sugestão. Olha, é bom, viu, que você se arrependa. É bom, é muito bom. Não, é uma ordem. Notificação. Quando você já recebeu uma notificação de um juiz para algum processo, olha, é bom que você vá lá, tá? Se tiver um tempinho na sua agenda, vai lá dar uma olhadinha. Não. Notificação do juiz para você fazer parte de um júri popular. Tem gente que dá um nome para isso, depois não sabe como se livrar, né? Aí fica sendo chamado. Ai, meu Deus, não, agora se vira, porque se convocar, você não tem mais como tirar, né? Ai, pastor, ora por mim. Uma aluna minha, ô, professor, ora por mim, que eu não aguento mais. Né? Já fui 4 vezes lá. Já fui convocada de novo. Deu nome, né? Então, se receber uma notificação, é uma ordem de Deus. Para entrar no reino, tem que acontecer isso com você. No mundo espiritual funciona assim. Ai, não entendo porque isso. Não interessa se você não entende. O fato é que é assim que a coisa funciona. Não se joga de uma janela do 10º andar, não. Não entende por que esse negócio da gravidade. Eu não entendo essa lei. Pensei que para que existe? Pois é, mas não vai querer contrariá-la. Não vai querer ser maior que ela, que não vai dar certo. A não ser que você esteja na Lua, né? Que ela não existe. Mas aqui na Terra, planeta Terra, não se joga se você não quiser morrer. Porque Deus agora notifica
Então, é uma ordem de Deus para as pessoas, né? Não há ninguém que possa querer se eximir disso, tá bom? Não é uma sugestão. Outra coisa, outra lição preciosa sobre o arrependimento, que está aqui, né? Que Deus agora notifica agora a todos os homens. Interessante que ele coloca assim, e homens de todos os lugares, em todo lugar, que em toda parte se arrependam. A notificação é para todo mundo. Essa convocação, esta ordem, essa exigência é para todo mundo. Ah, pastor, mas até para essa mulher tão boazinha, essa senhorinha tão boazinha, tão maravilhosa, ela precisa arrepender? Claro. Até essa criança, pastora, precisa se arrepender, mas é uma criança. Uma criança de 14 anos. É, precisa. Tá? Uma criança de 2 anos, precisa mudar a mente deles. Às vezes a mamãe e o papai têm papel efetivo nisso, de colocar no cantinho da disciplina para mudar a mente. Para se arrepender. Aquele ser. Eu já vendo a Super Nani ontem, criança de 12 e uma de 2. É 12, acho. A de 2 entendeu perfeitamente a ordem da mãe. Ela ia para o cantinho se ela chorasse sem motivo. Estava chorando sem motivo. Vai para o cantinho. Tem 2 anos, fica 2 minutos. Depois de 2 minutos, você entendeu por que você está aí? Você ficou chorando sem motivo? Vai parar de chorar? Dá um beijo na mamãe. Saiu. Ó. 2 anos. Na hora ele engoliu, a mamãe nem precisou falar, engole esse choro. Na hora ela percebeu que aquilo ali não ia adiantar. E na hora sumiu o choro. Mudança de mente, todo mundo precisa passar, pessoal. Quanto mais cedo for aprendendo isso, melhor, né? Estou falando de mudança de mente no âmbito familiar. Mas espiritualmente, todo mundo em todo lugar. Brasil, China, Japão, Ilhas Fiji, pessoalzinho lá, os índios lá no meio da nossa Amazônia, para eles também, viu? Então, cultura, essas coisas assim, aquilo que a gente vê que na cultura deles tem pecado, eles precisam se arrepender e mudar a mente. Não interessa, isso é para todo mundo. Não tem aqueles não, mas essa é uma exceção. Deus falou que não leva em consideração os tempos da ignorância das pessoas, elas não sabiam, ele não leva. Ele não vai ficar te cobrando uma coisa que você não sabia, mas agora você sabe. Agora você está sendo exposta a todo o conselho de Deus para você, sendo exposto a todo o conselho de Deus, então é agora, né? Notifica que todos em todo lugar se arrependam. Terceira lição preciosa sobre arrependimento. Quando que eu vou me arrepender? Amanhã, depois de amanhã, quando eu estiver velho. Quando eu estiver velha. Aí eu vou me entregar ao Senhor. Lembra aquela frase interessante do Ralph Winning? Arrependimento tardio não é arrependimento. Não está se arrependendo. Então, ele fala aqui. Anuncia, notifica agora. Quando que eu tenho que me arrepender? Nesse momento, no dia que se chama hoje. Use o teu presente. Toda vez que eu vou lendo a palavra de Deus, cada vez mais esse entendimento vai se solidificando sobre a minha cabeça. Eu vou sendo transformada na minha mente sobre essa necessidade. Esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso dia, o dia que se chama hoje. Você não sabe se vai ter amanhã. Então, o Senhor não falou para você se arrepender lá no futuro. Tem que ser agora, porque o futuro você não sabe se você vai ter. Você não sabe como é que você vai ter. Estava vendo na TV essa semana uma moça, uma jovem atriz, que foi fazer uma cirurgia para implantar, colocar prótese de silicone. Teve o reverstress, que ninguém sabe por que razão. Ela entrou em coma e está há anos lá em coma, vegetando na cama. Porque foi colocar o negócio de silicone e não sabe o que aconteceu. Se foi alergia, o que não foi, ninguém sabe explicar. Agora, quem sabe, ela nem tem entendimento para se arrepender agora.
nem consegue verbalizar isso. Você pode não morrer, mas você pode ficar no estado desse. Estava vendo num programa também, falando sobre segurança no carro, uma mãe, o filhinho dela na época tinha 5 meses, ela foi tirar para amamentar, estava de carro, assim, um curto espaço de lugar, de um canto para o outro, tirou para amamentar, bateu o carro, a criança saiu do colo dela e foi jogada para frente, fraturou, né, lesou a medula da criança. O médico falou que aquela medula que a criança teve é como se a criança estivesse andando de moto, caísse de uma moto. A criança ficou paralítica. Então, a gente não sabe o que pode nos acontecer, pessoal. Ai, isso parece muito trágico. Ai, pastora, que drama, que não sei o que é. Eu estou falando de coisa que a gente está suscetível, né? Então, tem essa noção, essa responsabilidade com o seu dia. Ensine seus filhos também a ser pessoas que pesam as consequências. Não sejam inconsequentes, não sejam irresponsáveis. Deus nos notifica o arrependimento agora, hoje. Outra lição preciosa sobre arrependimento. O motivo pelo qual eu tenho que me arrepender está no verso 31. Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou. Quem vai julgar o mundo? Jesus. Foi ele que ressuscitou dos mortos. Jesus veio para nos salvar, para nos redimir. Veio como nosso Salvador. Só que vai chegar um dia que Jesus vai ser juiz. E é ele que vai julgar as pessoas que não se arrependeram. O motivo é esse. Deus já estabeleceu um dia. O julgamento divino é real. A ira de Deus é real. O dia da ira do Senhor vai acontecer. E já tem uma data estabelecida. E não é 21 de dezembro de 2012, hein? Porque esse dia só quem sabe é o Pai. Nem Jesus sabe, nem os anjos sabem, nem ninguém sabe. Quanto mais os maias, que era um povo ímpio, ia saber. Tá certo? Então esse dia já está estabelecido, pessoal. Olha, ele coloca aqui, ó. Porquanto tem determinado um dia, que com justiça ele há de julgar o mundo. Então é preciso mudar a mente. É preciso ser salvo, para assim ser salvo. Porque o dia do juízo vai chegar. E ele vai separar. Aqueles que vão entrar para o gozo dele estão à direita. E aqueles que vão entrar para o tormento eterno estão à esquerda dele. Ele vai fazer, esse dia vai chegar, pessoal. Ai, eu já tinha morrido nessa época. Não interessa. Você vai ressuscitar e vai se colocar à frente do trono. Se quem estiver vivo vai passar, quem estiver morto vai ressuscitar. Quem já tiver estado no inferno vai ressuscitar para estar lá e depois para ser jogado na segunda morte de novo. Não, você vai para o inferno, com certeza. Então, estou dando uma risadinha aqui, mas é real, hein? Está preparado para esse dia? Oh, com certeza. Está preparado? Então, está preparado hoje? Que bom. Amanhã também? Daqui 20 anos também? Porque arrependimento é uma porta que você tem que estar constantemente entrando. Características do arrependimento genuíno. Vamos dar uma olhada para ver se a gente está se arrependendo de forma sincera, hein? Primeiro, quando há um arrependimento genuíno, há também uma mudança de opinião que a gente tem acerca de nós mesmos, né? As pessoas, qualquer pessoa, inclusive eu e você, a gente nunca se arrependeria pelo fato de a gente se achar muito bom e perfeito, não é? Se eu continuasse me achando assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, né? Não sou desonesta com ninguém, eu sou uma boa filha, não sei lá mais o quê.
um bom pai, uma boa mãe, ninguém se arrepende pensando bem de si mesmo. Para se arrepender, tem que se ver como a gente é espiritualmente. A gente só vê como a gente é se o Espírito Santo nos convencer. Porque se você ficar se olhando no seu olho humano apenas, você vai se achar muito bom. Porque o coração da gente é bem enganoso. E ele vai falar, não, você é ótima. Você é sensacional. Você é o cara. Você é a mulher. Você vai ficar pensando muito bem acerca de você. E quando a gente pede para o Espírito Santo nos sondar, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Espírito Santo, perscruta meu coração, meus pensamentos, meus sentimentos. Olha lá. Vê se está tudo bem mesmo. Você vai ficar estarrecido com algumas coisas que ele vai te falar. Por isso que a gente precisa também, para se renovar a mente, andar nesse processo de arrependimento, a gente precisa bastante de tempo com Deus. E esse tempo com Deus é com oração e é com a leitura da palavra também. E aí você vai se expondo à palavra. Em casa você se expõe à palavra, na igreja você se expõe à palavra, e a palavra é um espelho, gente. Você tem que olhar e ver. O Espírito Santo, ele te ajuda nisso. Como eu já falei, a Bíblia é o único livro que você lê onde o autor está junto com você sempre. Ele está lá, ó, te ajudando, te mostrando, te explicando. Você vai olhando ali, ó, fala, meu Deus, eu fiz isso. Senhor, misericórdia, eu estou com esses sentimentos que Saul tinha. Igualzinho. Estou com os sentimentos aqui do Absalão. Preciso me arrepender. Preciso parar com isso imediatamente. Então, quando você se arrepende, você muda a sua visão acerca de você mesmo. Fica estarrecido com aquilo, mas você cai em si. E aí fala, como o filho pródigo falou, Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Eu não mereço ser recebido como filho. Na verdade, eu mereço ser tratado como um servo mesmo. E era verdade. Ele fez coisa muito feia com o pai dele. É como se ele falasse para o pai dele assim, pai, eu quero que o senhor morra logo. O senhor está demorando tanto, hein? Morre logo. Porque quando ele quer a herança dele, é isso. Ele quis a herança não para gastar junto com o pai, para gastar longe. Ele foi para uma terra longínqua, fala. Realmente, quando ele cai em si. Então, quem se arrepende de verdade, muda a visão de si próprio, reconhecendo que a sua natureza é má. E ele reconhece que ele precisa, né? Ele reconhece que ele tem pecado contra o Pai e precisa de perdão. Tá bom? Ah, me arrependi do que eu fiz aí com Deus. Eu me arrependi da quebra do meu voto. Eu me arrependi da maneira desleixada que eu tratei o Senhor. Eu me arrependi de ter me afastado do Senhor. Mas assim, com a cara bem lavada, bem... fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Isso não é arrependimento. Arrependimento muda a sua visão e você percebe, olha, eu tenho que tomar muito cuidado comigo, porque eu fiz umas coisas aí que nem eu imaginava. Então, eu que tenho que tratar de ficar bem perto do Espírito Santo para que ele possa crescer e eu diminuir. Porque se eu ficar a minha própria sorte, eu faço coisas que até eu duvido. Deus não duvida não, porque Deus sabe de tudo, mas até eu duvido, né? Então, deu para entender isso, gente? Mudar a visão acerca de si? O arrependimento também produz outra coisa, que é tristeza. Tristeza pelos seus
pecados. E isso é mais do que sentir somente culpa, hein? Quando Davi peca com a Batseba e mata Urias, o marido dela, ele ficou por um tempo tentando esconder, né, o seu pecado. Até uma hora que ele fala aqui, ó: confesso a minha iniquidade. Eu suporto tristeza por causa do meu pecado. Tristeza sempre acompanha o pecado, viu? Sempre acompanha. Tanto porque a recompensa do pecado é a morte, e é tudo que é ruim. Ninguém peca e vai ficar ileso não, viu? Quando a gente peca, pode ser até que a gente demore a reconhecer e tal, mas você fica com aquilo te pesando. Você tenta levar a sua vida numa boa, como se ela tivesse feito, mas você vai arrastando aquilo. Você vai sentindo uma perda de alegria. Isso são os efeitos colaterais do pecado. E quando eu deixo o Espírito Santo me sondar, e eu olho e me vejo na plenitude, o que foi que eu fiz contra Deus, é impossível, gente. Impossível. Quando você verdadeiramente se arrepende, que seus olhos fiquem secos. Você chora. Chora por você, entendeu? Chora de tristeza pelo que você fez. Chora de vergonha, você chora. Isso faz parte do quebrantamento. Isso tem que acontecer também. Só que também não é lágrima só de remorso, porque remorso também faz chorar. O Esaú, quando ele despreza a primogenitura dele, e aí ele foi brincando com a primogenitura já fazia um tempo já. E aí tem toda aquela conspiração, todo aquele engano de Jacó. E quando ele percebe que ele realmente perdeu a bênção dele, de vez, ele chora aos pés do pai dele como um louco. Ai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, não tem outra bênção para mim, meu pai, tô arrebentado, tô destruído. O pai dele, não tem outra. E aí ele com ódio, quer matar o irmão. A palavra até fala, acho que é em Hebreus que ele não seja um profano como foi Esaú, que por um prato de lentilha vendeu a sua primogenitura e mesmo depois com muitas lágrimas quis de volta. Isso é remorso. Chorar de remorso não vai produzir. Essas verdadeiramente são as lágrimas de crocodilo. Tá? Mas quando você se arrepende mesmo, você chora também. Porque produz em nós tristeza pelo pecado. Enquanto existir prazer no pecado, enquanto a pessoa está feliz e contente pecando, alegre, contente no pecado, não tem tristeza, né? Não tem arrependimento. Mas quando você se arrepende, você sente tristeza pelo que você fez. O arrependimento, Paulo fala em 2 Coríntios 7:10, eu vou ler para vocês, tá? Marque aí, 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando eu peco, me arrependo, eu fico triste pelo que eu fiz, um grande pesar, pelo que eu fiz com Deus em primeiro lugar. E depois, às vezes, eu prejudico as pessoas também, então isso também me causa tristeza. Porém, quando eu peco e não quero me arrepender e vejo alguma consequência do meu pecado, isso pode me trazer tristeza também. Mas não pelo que eu fiz, mas porque eu estou com dó de mim mesmo pela consequência que eu vou sofrer. E essa tristeza de remorso produz morte. Mas a tristeza por causa do meu pecado e agora eu estou arrependida, essa tristeza me produz alegria, me produz vida. Diferenças aqui, ó, de choros e de posturas quanto ao pecado. Primeiro, Pedro. Quando Pedro nega Jesus, Jesus falou, tá vendo o Espírito Santo como ele conhece a gente melhor que nós mesmos? Teve um determinado dia em que Jesus estava falando muitas coisas que iam acontecer, já estava próximo da morte dele, e estava dando algumas
instruções finais para os discípulos. E Pedro falou assim, ó Senhor, eu não tenho medo não. Estou parafraseando, viu gente? Não é bem assim que está escrito não, mas... Pode deixar que eu morro pelo Senhor. Eu não te largo, eu não te deixo. Seja lá o que for que acontecer, estou contigo. E Jesus falou assim, olha Pedro, cuidado, né? Porque Satanás me pediu a Deus para te cirandar como trigo. E eu orei por você, para que isso não acontecesse. Dizendo assim, ó, você não está tão preparado como você acha. Você acha que você já está preparado. Você acha que você já domina muitas coisas espirituais. E você sabe tudo, Pedro, você não está preparado. Pedro, vigia, Pedro. Não, Senhor, eu não sei o quê. Eu morro pelo Senhor. Ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar? Não uma, não duas, mas 3 vezes, Pedro. Não, Senhor, não sei o quê. Tá bom. Quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane, tá lá o Pedro lá, pega a espada e não deixa eu prender Jesus. Vai lá e arranca a orelha do soldado Malco. Tá lá, eu vou defender. Jesus olha para ele e fala, ai Pedro, põe essa espada, guarda essa espada. Cadê a orelha do rapaz aí? Ai, tá aqui, Jesus. Então, vamos lá, cola a orelha no homem de novo. Vamos lá. Não precisa vir com pedra para cima de mim, com pau, não. Não sou cachorro. Estava com vocês, até esse dia eu estava com vocês. Pode me prender. Prendeu, leva Jesus. A partir desse momento. E aí, Marcos, né? Foge, todos fogem, inclusive Pedro. Acompanhando e vendo Jesus. Puxando a barba de Jesus. Cuspindo no rosto de Jesus. Socando o rosto de Jesus. Chicoteando Jesus. Aí ele fala, ai meu Deus do céu. Misericórdia, não pode acontecer isso comigo. Tenho medo de sofrer assim também. Aí pergunta, o que você está fazendo aqui, hein? Você não andava com ele também? Esse jeito de você falar, hein? Você não é discípulo dele? Não, eu não. Você está muito enganada. Eu não. E acontece isso 3 vezes. E aí, na 3ª vez, o galo canta. Quando ele ouve aquele galo cantar, ele lembra que Jesus falou que ele ia fazer aquilo. E fala, meu Deus, como eu sou pecador. Olha o que eu fiz, eu traí o meu Senhor. Eu neguei o meu Senhor. E aí a palavra fala que ele chora amargamente. Ele se arrependeu naquela hora o que ele fez. O Judas vende Jesus por um preço de um escravo. 30 moedas de prata, preço de um escravo. Beija Jesus, beijo da traição, vê que Jesus é preso. Mesma situação que Pedro viu. Jesus, barba, porque a barba era um sinal de respeito. Quando se puxava a barba de homem, era uma humilhação tremenda, como dar um tapa na cara de uma pessoa. Às vezes os filhos, nossos filhos, né? Vão crescendo. Tem pais que são loucos e dão tapa no rosto dos filhos grandes. Não pode dar nem quando é criança. Mas quando ele está grande, ele tem noção do que é aquilo. É uma humilhação tão grande que ele fica com ódio do pai e da mãe. Porque ele está humilhando ele. E quando o Judas vê, né, puxando a barba de Jesus, socando o rosto de Jesus, cuspindo no rosto de Jesus, açoitando Jesus, o que ele faz? Corre, vai para os sacerdotes, para o sumo sacerdote também, fala, joga lá a pedra, fala, não, estou te devolvendo, para de fazer isso com ele. Falando. E eles, com o maior cinismo, olham para Judas e falam assim, não, nós não temos parte com isso daí não, demos isso para você, ó, não queremos saber, não vamos voltar atrás, não estamos nem aí, não podemos desfazer o que foi feito. Judas não se arrependeu. Judas sentiu uma grande tristeza pela consequência e ele foi e se enforcou. Ou se jogou do precipício, porque tem várias versões sobre isso, mas ele se matou.
Pedro não. Então, o arrependimento produz em nós vida, gente. Mas o remorso apenas vai produzir morte. Tá? Então, não adianta ficar só se culpando, não. Eu sou miserável. Eu não presto. E aí não tomar ceia. E aí para de vir na casa de Deus. Eu sou indigno. Você está se matando. Se arrepende. O que foi que eu fiz? Não é para ficar sentindo culpado. É para você colocar isso diante do Senhor e mudar a mente. E mudar a sua atitude. Conclusão, pessoal. Que hoje, nessa meditação que nós tivemos, vocês que estão aqui, você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo pela internet, decida abandonar a vida de pecado. Pare de ficar praticando este pecado. Decida abandonar e corra para os braços do Pai, não para longe dele como Judas fez. Judas foi para longe e se matou. Corre para Jesus. Corre para o Senhor. Isaías 55, 7 tem esse texto maravilhoso que nos inspira nessa manhã. Ó. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Se arrependa. E ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar. Ele perdoa se você se arrepender. Se você mudar a sua atitude. Se você se converter, ele perdoa. Ele pode fazer com que os seus pecados, que são como escarlata, de tão arraigados, de tão manchados que eles estão, tão fortes, ele pode fazer que eles se tornem uma branca lã. Ele pode fazer isso, ele pode perdoar. Mas decida abandonar esse pecado, decida se arrepender. E aí você tem uma nova chance para ter uma vida nova, transformada e cada vez melhor e mais santa na presença do Senhor. Amém? Amado Deus, eu quero orar, Pai, a Ti. Primeiro, Senhor, te agradecer por esse ensinamento, Pai. Que a gente possa cada vez mais andar em arrependimento e pregar o arrependimento, porque essa é a Tua vontade. Esta é a porta que cada um de nós tem que entrar, Pai. Entrar hoje, amanhã e sempre, para a gente alcançar o Teu reino e receber as Suas riquezas espirituais, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que cada um decida abandonar os seus pecados e se arrepender e caminhar, Senhor, nesse trajeto, nesse percurso de arrependimento. E aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, Senhor, que estão me ouvindo pela 10ª vez e que ainda não decidiram se arrepender, que a Tua palavra ungida, que Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um. Eles entendam, eles vejam quem eles são, eles vejam a real necessidade que eles têm de um Salvador. Eles percebam, Pai, espiritualmente, que eles têm um coração mau e que precisa ser curado, precisa ser libertado, Pai. E só quem faz essa obra é o Teu Espírito Santo em nós, através do arrependimento, Pai. Que haja conversões, Senhor, neste momento. Que haja decisão de cada um aqui por escolher a Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Cumpre a Sua vontade, Senhor. Cumpre a Tua palavra em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.